Naquela noite, algo se movia entre as lápides, e não era o vento. Nunca acreditei em fantasmas. Passei anos trabalhando como vigia noturno neste cemitério isolado, sempre sozinho. O trabalho era simples, garantir que tudo estivesse em ordem e mais nada. Mas naquela noite algo estava errado. O vento não era o único a se mover entre as lápides. Algo, ou alguém, me observava. Era apenas uma sensação no começo, uma presença inexplicável que me fazia olhar para trás a cada passo. Eu não acreditava em espíritos, mas a sensação de estar sendo vigiado não podia ser ignorada. E o pior, algo estava se mexendo no cemitério onde não deveria. Nos primeiros dias pensei que era só a minha imaginação, o vento, as sombras, mas então notei algo estranho. Um túmulo recém-desenterrado sempre parecia ser reaberto noite após noite. A terra se movia, como se alguém estivesse cavando novamente. Eu investiguei várias vezes, mas não encontrava nada de anormal. No entanto, o que me incomodava era o sentimento crescente de estar sendo seguido, de olhos invisíveis me observando de longe. Uma noite, ouvi passos, sussurros entre os túmulos. Eu me aproximei, tentando encontrar a origem do som. Mas, como sempre nada estava lá, o silêncio voltou pesado, como se o cemitério estivesse respirando. No entanto, eu sabia. Algo, ou alguém, estava ali, apenas esperando. Cada noite se tornava mais tensa e o medo começou a crescer. Eu sentia a presença, mas não conseguia ver nada. Com o tempo, os sussurros ficaram mais claros, mais intensos. Eram palavras incompreensíveis vindo de um lugar distante do cemitério, mas sempre ao redor do mesmo túmulo desenterrado. Eu tentava ignorar, mas algo dentro de mim sabia que não era apenas minha imaginação. As sombras nas lápides se moviam, e eu não conseguia mais distinguir o que era real do que não era. Naquela noite, as coisas tomaram outro rumo. Eu vi algo. Uma sombra se movendo rapidamente entre as lápides. Fui até o local onde o túmulo estava aberto e vi que a terra estava mais mexida do que nunca, como se alguém estivesse cavando de novo. Meus nervos estavam à flor da pele. Decidi investigar mais a fundo. Com a lanterna, comecei a remover a terra ao redor do caixão e foi quando vi o corpo. Não estava como deveria estar. O homem estava intacto, mas as marcas em seu pescoço indicavam algo não natural. Ele não tinha morrido de causas naturais. Algo estava errado. E algo me observava. Eu podia sentir os olhos fixos em mim. O medo apertou meu peito. Eu queria fechar o caixão e sair correndo, mas algo me impediu. Foi quando ouvi a voz, baixa, rouca, quase um sussurro. Você me encontrou. Olhei para trás. Uma figura estava ali entre as lápides. Era um espectro, uma sombra flutuante com os olhos vazios fixos em mim. Não parecia humano, mas sua presença era sufocante. Ele começou a se aproximar, flutuando lentamente, como se sua alma estivesse presa entre os dois mundos. Eu fui escolhido. Você também será, disse ele. E sua voz soou como um eco na minha cabeça. Eu não conseguia me mover. O pânico tomou conta de mim. Ele me contou sobre sua morte, um ritual, um sacrifício, e que sua alma nunca foi liberada. Ele estava preso ali, entre o mundo dos vivos e dos mortos, e eu seria o próximo. O medo me paralisou. Eu tentei correr, mas não consegui. Cada passo que eu dava, o espectro estava mais perto. Eu estava preso no cemitério. Quando olhei para trás, vi a sombra se aproximando, seus olhos vazios me observando. Eu sabia que não havia como escapar. Você vai ficar aqui, com a gente. Ele sussurrou. Eu corri mais rápido, mas o cemitério parecia se expandir, como se as lápides se afastassem. O caminho de saída desapareceu. Meu peito apertava com cada respiração. O espectro continuava atrás de mim, mais rápido do que eu. Ele estava tão perto que eu podia sentir a sua presença gelada e opressiva. Na tentativa de escapar, eu olhei para trás uma última vez, e foi quando algo me puxou para baixo. A terra cedeu, e eu caí. Eu estava caindo. O cemitério já não era mais visível.
A única coisa que restava era a escuridão e a sensação de ser arrastado. Quando olhei para cima, vi a tampa de um caixão sendo empurrada sobre mim. Eu estava preso. Os olhos do espectro estavam diante de mim e ele não disse mais nada. O peso da terra me envolveu, a luz da lanterna desapareceu e o silêncio tomou conta de tudo. Eu tentei gritar, mas não pude. Eu fui o próximo. O vigia havia se tornado parte daquele cemitério, preso entre os mortos sem escapatória. O som de uma campainha vindo do fundo do cemitério me congelou. Era tarde da noite e o vento frio cortava o ar. Mas esse som não deveria estar ali. Eu trabalhava há meses reparando os túmulos danificados neste cemitério antigo, um lugar esquecido por quase todos. Estava acostumado ao silêncio, ao peso do passado que pairava sobre aquele solo. Mas essa campainha, eu nunca tinha ouvido nada assim antes. Era um som suave, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer meus pelos se arrepiarem. O que me deixou mais inquieto foi o fato de que parecia vir de um túmulo abandonado, um túmulo que não deveria estar sendo mexido. Curioso e desconfiado, comecei a me aproximar do túmulo de onde o som vinha. O cemitério estava deserto, exceto por mim e pelo eco da campainha. Não havia nenhuma razão aparente para ela estar ali, mas a sensação de que algo estava errado foi crescendo dentro de mim. O túmulo em questão estava coberto de musgo e quase irreconhecível, um vestígio do que um dia foi. Ao me aproximar, a campainha tocou mais uma vez. O som estava mais nítido, mais urgente, como se fosse um pedido de socorro. Eu nunca tinha ouvido falar de campainhas usadas em túmulos, mas à medida que me abaixava para examinar melhor, vi algo peculiar. Uma corrente presa à campainha, que desaparecia sob a terra. Algo estava enterrado ali. Algo que não deveria estar. A sensação de desespero que emanava daquele som me fez querer fugir, mas algo me impedia. Eu sabia que precisava descobrir mais. Decidi ir até a pequena capela no centro do cemitério e procurar por registros antigos. Depois de horas revirando livros empoeirados, encontrei algo que me fez gelar o sangue. O túmulo de onde vinha o som pertencia a um homem chamado Adalberto Souza, que havia se suicidado há mais de 50 anos. Na época, dizia-se que ele estava sendo atormentado por sua própria mente, incapaz de suportar a dor de sua vida. Mas o que me chocou foi o que encontrei em uma carta que ele deixou para trás. "Enterrem-me vivo se eu tentar sair", dizia a última linha. E eu sabia o que isso significava. A campainha que ele havia preso a seu caixão servia como um pedido de ajuda, como um último grito de socorro para quem pudesse ouvi-lo. Eu estava começando a entender o que havia acontecido ali, mas havia algo ainda mais sinistro. A campainha não parava de tocar, e agora o som parecia mais frenético, mais desesperado. Foi então que encontrei um diário, um pequeno caderno desgastado pelo tempo. Ele estava enterrado no túmulo de Adalberto, dentro de um compartimento secreto no fundo do caixão. Folheando as páginas amareladas, a dor do homem estava estampada em cada palavra. Ele escrevia sobre sua angústia, sobre o tormento de ser colocado na terra enquanto ainda estava vivo. Eles me enterraram e eu não pude impedir. A campainha foi minha última esperança. Eles me ouviram, mas não vieram. Agora sou apenas um eco no esquecimento, dizia uma das entradas mais recentes. Eu estava em choque. Adalberto havia sido enterrado vivo, sua morte uma tragédia incompreensível, e sua única tentativa de chamar por ajuda havia falhado. O que me deixava mais inquieto era o fato de que ele nunca foi encontrado. A campainha, que deveria ser sua voz, nunca foi atendida. O som da campainha estava mais alto agora. Eu não sabia mais se o som estava vindo de fora ou se ele estava dentro da minha cabeça. O que me deixou mais perturbado foi que, com cada toque da campainha, a sensação de que algo estava se aproximando de mim aumentava. Era como se eu estivesse sendo observado, seguido. Como se o próprio Adalberto estivesse tentando me alcançar, me arrastar para o fundo da terra. E então o vi. A figura estava diante de mim, flutuando entre as lápides. Um homem com os olhos vazios,
a pele pálida e desfigurada, como alguém que havia sido arrancado da terra. Ele parecia se mover sem tocar o chão, e o som da campainha vinha de sua direção. Sua boca se abriu, mas a voz que saiu dela não era humana. Era um grito desesperado, uma súplica para que eu o libertasse. Antes que eu pudesse reagir, o espectro se aproximou de mim. Sua mão gelada tocou minha pele, e uma dor indescritível se espalhou por todo o meu corpo. Eu gritei, mas o som da campainha me paralisou. Era como se o grito de Adalberto fosse agora uma parte de mim, uma dor compartilhada entre os dois mundos. Eu não sabia o que fazer. Fui até a campainha, em um impulso, e a toquei. E naquele momento, algo aconteceu. O espírito de Adalberto me encarou com ódio nos olhos e antes que eu pudesse me mover, a terra se abriu sob meus pés. Ele me puxou para baixo e tudo se apagou. Nunca pensei que encontrar uma criança em um cemitério fosse a coisa mais aterradora que eu veria naquele dia. Era uma noite fria de sexta-feira, e eu e meus amigos tínhamos acabado de entrar no cemitério. O desafio era simples. Quem aguentasse mais tempo lá sem mostrar medo ganharia. A ideia era testar nossos nervos, provar que não tínhamos medo de nada. Mas à medida que andávamos pelas sepulturas, algo no ar parecia errado. A escuridão era mais densa do que o normal. O som do vento soprando entre as árvores parecia mais pesado, e o silêncio mais profundo. Não era só o cemitério. Era a sensação de que estávamos sendo observados. Foi então que vimos a garota. Ela estava parada perto de um túmulo isolado, olhando para nós com um olhar vazio. Eu pensei que fosse só uma criança perdida, mas o cemitério estava longe de ser um lugar onde alguém se perderia. Ela não parecia assustada, mas sim calma demais. Ninguém se mexia. Ela não se afastava. Eu me aproximei, perguntando se ela estava sozinha, mas não houve resposta. Apenas o olhar. E então, com uma voz suave, ela disse: "Me acompanhem até meu verdadeiro lar." As palavras saíram de sua boca como se já soubesse o que eu estava pensando. O que nós estávamos fazendo ali. Ela se virou e começou a caminhar sem esperar, como se fosse natural. Eu olhei para os outros e eles estavam tão paralisados quanto eu. Mas algo dentro de mim dizia que seguir aquela criança era um erro. Ainda assim, começamos a andar atrás dela. O que começou como um simples jogo, logo virou uma caminhada estranha e desconcertante. A menina nos guiava por entre as lápides, e a cada passo, mais eu sentia que algo estava errado. Ela começava a falar sobre nossas vidas, coisas que ninguém poderia saber. Falou sobre meu medo de altura, algo que eu nunca compartilhei com ninguém. Depois falou sobre a briga que eu tinha tido com meu irmão, que ninguém mais estava por perto para ouvir. Fiquei em silêncio, tentando processar tudo. Como ela sabia dessas coisas? Nossos olhares começaram a se encontrar, e eu via o desconforto nos olhos dos outros. A menina parecia não estar apenas nos guiando. Ela parecia nos conhecer profundamente, de formas que não faziam sentido. As árvores ao nosso redor começaram a parecer mais distorcidas, as sombras mais longas. A noite parecia cada vez mais densa e o ar mais pesado. Eu estava começando a sentir o medo se formar, mas continuei seguindo. Não sabia o que mais fazer. Chegamos até um túmulo específico. A menina parou em frente a ele e, sem olhar para nós, apontou para a lápide. Ela não disse nada, apenas ficou ali, imóvel. Eu e meus amigos olhamos uns para os outros incertos. Não havia nada de especial naquele túmulo, nada que chamasse atenção. Apenas uma lápide comum, com o nome de uma pessoa que eu nunca havia ouvido falar. Então, ela olhou para mim, diretamente nos meus olhos, e disse: "Aqui é o meu lar. Aqui é onde eu pertenço." Eu tentei perguntar o que ela queria dizer com isso, mas antes que eu pudesse dizer mais uma palavra, ela desapareceu. Sumiu no ar como se nunca tivesse existido. O medo tomou conta de mim como um gelo. Eu olhei para os outros e todos estavam em choque, sem saber o que fazer. Fomos até a lápide, e foi então que o terror se revelou. Ao examinarmos a lápide,
Uma sensação de náusea tomou conta de mim. A data de nascimento e falecimento estavam gravadas, mas algo estava errado. A menina, ela estava enterrada ali. Eu olhei para os outros e vi os mesmos olhos arregalados de terror. Ela era uma criança enterrada viva, disse um dos amigos, sua voz quebrando. Mas não podia ser isso. Não havia como. Não conseguia processar o que isso significava. Por que uma criança estaria enterrada ali, no meio do cemitério, sem que ninguém soubesse? O que estava acontecendo? O que nos tinha guiado até ali? Eu queria fugir, mas algo me prendia. O vento parecia mudar e o cemitério agora estava mais escuro, mais pesado. Como se algo estivesse nos observando. Foi então que começamos a ouvir o som. O som de risadas baixas, como se ela estivesse por perto, como se estivesse sempre ali. No dia seguinte fomos encontrados, mas um de nós não estava mais entre nós. Lucas, um dos meus amigos, estava estendido no chão do cemitério. Seus olhos estavam completamente brancos, o rosto congelado em um sorriso de terror. Eu corri até ele, mas não havia o que fazer. Algo estava muito errado. Olhei ao redor e vi uma figura pequena, uma figura familiar. A menina. Ela estava ali observando, com um sorriso no rosto, como se estivesse satisfeita. Então me dei conta. Ela nos substituiu. E agora, Lucas, era dela. O mapa dizia que o cemitério estava desativado há mais de 50 anos, mas o que encontrei lá não parecia ser um lugar abandonado. Eu sou historiador, especializado em cemitérios antigos, e estava em busca de histórias não contadas para o meu livro. O local estava fora dos registros oficiais, um verdadeiro mistério. Quando cheguei, a primeira coisa que me chamou a atenção foram os túmulos. Não havia nomes, apenas símbolos estranhos gravados nas pedras. Algo estava errado. O cemitério parecia ter sido apagado da memória das pessoas como se nunca tivesse existido. Mas as marcas nas lápides, as inscrições, algo me dizia que eu deveria investigar mais a fundo. Eu passei horas examinando as lápides, cada uma delas parecia contar uma história esquecida. Mas as inscrições eram completamente enigmáticas. Não havia nada que eu pudesse identificar. O cemitério parecia estar imerso em uma atmosfera de silêncio absoluto, como se estivesse protegido por algo que ninguém deveria tocar. Cada passo que eu dava me aproximava mais da sensação de estar invadindo um lugar sagrado, ou pior, amaldiçoado. Decidi tentar algo mais ousado. No centro do cemitério, havia uma área onde o solo parecia um pouco mais recente e com minha pá comecei a escavar. O que encontrei me fez sentir um arrepio na espinha. Havia uma entrada subterrânea coberta por pedras e sujeira. A curiosidade falou mais alto, e eu decidi abrir caminho para explorar. Algo me dizia que o que estava ali enterrado não deveria ser revelado. Ao remover as pedras, senti um vento frio saindo da entrada. O cheiro de mofo e umidade dominava o ambiente, mas não era isso que me deixava inquieto. Era a sensação de que eu estava sendo observado. A cripta estava fechada, mas, quando empurrei a tampa de pedra, ouvi um som abafado, como se algo tivesse sido libertado. O medo começou a tomar conta de mim, mas o impulso de descobrir o que estava ali, escondido por tanto tempo, me levou a continuar. A cripta estava mais profunda do que eu imaginava, e ao entrar, encontrei o que parecia ser um pequeno altar, coberto por uma camada de poeira. Várias velas queimadas estavam espalhadas e ao lado estavam alguns objetos. Documentos amarelados e artefatos estranhos, que pareciam ser muito antigos, estavam dispostos ao redor de um círculo. Eu não conseguia entender o que era tudo aquilo, mas uma coisa era clara. Não era apenas um cemitério comum. Havia algo mais ali, algo muito mais sombrio. Folheando os documentos, descobri uma série de anotações que pareciam indicar rituais antigos de um culto que realizava sacrifícios humanos no cemitério. Os símbolos nas lápides, os que eu havia visto antes, eram parte de um sistema ritualístico que envolvia a adoração a forças desconhecidas. O culto, de acordo com os registros,
Havia sido interrompido misteriosamente, mas parecia que a sua presença ainda perdurava ali, nas sombras. Eu senti um calafrio, como se a atmosfera ao redor de mim estivesse se tornando mais pesada. Quando olhei para o lado, algo me chamou a atenção. Em um canto da cripta, havia uma caixa de madeira, aparentemente intocada por séculos. Ao abri-la, encontrei mais artefatos: talismãs, anéis e uma boneca de madeira. Mas o que mais me deixou desconfortável foi um retrato envelhecido de uma figura, provavelmente o líder do culto. O olhar dele na foto parecia me seguir. Eu estava tão absorto que não percebi a presença que se aproximava, até que o ar ao meu redor começou a mudar. Quando eu toquei nos artefatos, uma energia densa pareceu atravessar meu corpo, e tudo ao meu redor ficou escuro. Um grito abafado ecoou pela cripta. O pânico tomou conta de mim. Um espírito outrora aprisionado havia sido libertado. A sensação de frio aumentou, e eu vi uma sombra se mover rapidamente, algo que não deveria estar ali. Olhei ao redor, desesperado, tentando entender o que estava acontecendo. No centro da cripta, a figura que eu tinha visto no retrato agora estava diante de mim, mas não era mais uma imagem. Era real. O espírito, com olhos vazios de raiva, se aproximou. A raiva dele era palpável e ele falou com uma voz rouca e ecoante. Você liberou minha prisão. Agora pagará pelo que fez. O pânico me tomou. Eu queria correr, mas o espírito parecia estar em todos os lugares, me cercando. Ele já estava me perseguindo, e eu não sabia como fugir. O pânico era absoluto. Eu corri para a saída, mas a cripta parecia se estender cada vez mais. O espírito não me deixava respirar. Suas mãos frias tocavam minha pele, me puxando para trás, me fazendo perder forças. Quando finalmente saí da cripta, a luz do dia parecia mais distante do que nunca. Não conseguia mais me concentrar. Antes de minha visão se apagar, a última coisa que vi foi o espírito parado ao lado de uma lápide. Seu sorriso, distorcido e perverso, me congelou. No dia seguinte, meu corpo nunca foi encontrado. O único vestígio que restou foi a última imagem registrada da minha câmera. Uma sombra sombria ao lado de uma lápide sorrindo. O que vi naquela noite não deveria existir em um cemitério, ou pelo menos foi o que eu pensei. Era para ser uma missão simples. Fui chamado por um antigo amigo, o zelador do cemitério, para realizar um trabalho de rotina. Abençoar os otéus, túmulos de um antigo cemitério onde vários corpos não foram sepultados corretamente. Nada demais, pensei. Não sou mais sacerdote, mas ainda mantenho a prática. Não imaginava que essa noite mudaria tudo. O cemitério estava vazio, mas não estava em paz. A cada passo que dava, uma sensação estranha tomava conta de mim. O cemitério, que em princípio parecia apenas negligenciado, começava a se revelar mais inquietante. As lápides tortas, os túmulos quebrados, tudo parecia errado. Enquanto fazia as orações, algo no ar parecia me observar. E não eram os ventos, nem os animais. Era como se o solo embaixo de mim estivesse vivo, pulsando de alguma forma. A princípio tentei ignorar as sensações, mas a cada oração, o sentimento se intensificava. Algo estava errado com esse lugar, e eu sabia que não podia sair sem dar uma explicação. E foi quando percebi. As presenças não eram invisíveis. Elas estavam ali, observando-me de perto. À medida que o tempo passava, a sensação de ser observado ficou insuportável. Olhei para os túmulos ao redor, mas não via ninguém. Porém, podia sentir que algo se movia nas sombras, algo que não pertencia àquele lugar. De repente, uma figura apareceu à distância, perto de um túmulo que parecia mais desgastado que os outros. Uma mulher, sua silhueta obscurecida pela neblina que começava a surgir. Seus olhos estavam... Não estavam lá. Somente cavidades queimadas, como se as lágrimas tivessem se consumido e deixado marcas permanentes. Tentei me aproximar, mas um frio cortante me impediu. A mulher simplesmente não se movia, mas sentia sua presença.
como se estivesse esperando algo de mim. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. A cada novo passo em direção ao túmulo, mais figuras surgiam, homens e mulheres todos com rostos contorcidos de dor, com corpos ausentes de vida, mas com uma presença vívida que não podia ser ignorada. Olhei para os túmulos e vi que muitos não tinham mais nomes, apenas marcas antigas, símbolos que não conseguia identificar. Eu comecei a perceber que aqueles espíritos não estavam ali para me assustar. Eles estavam tentando me dizer algo, tentando se comunicar comigo. Mas o quê? O que eles queriam de mim? Cada um deles parecia ter uma história, uma dor que não havia sido resolvida, uma verdade ainda oculta naquele solo. E então, eu vi a mulher novamente. Ela estava mais perto. Seus olhos queimados agora estavam fixos em mim. Sua expressão era de tristeza e raiva, como se me culpasse por algo. Eu não sabia o que fazer. Foi quando o espírito de uma criança apareceu na minha frente. Ele não parecia assustador como os outros, mas sua presença era perturbadora. Ele me olhou com olhos grandes e profundos e, em um sussurro fraco, me disse: "Eles estão protegendo algo. Algo que não deveria estar aqui." Eu fiquei paralisado. O que essa criança queria dizer? Protegendo o quê? Eu já não podia mais ignorar que este lugar estava cheio de segredos. Segredos que eram enterrados não apenas com os corpos, mas também com as almas. Tentando compreender, comecei a investigar mais fundo, movendo-me mais perto dos túmulos. Percebi que muitos dos símbolos que estavam ali não eram apenas marcadores de morte. Eles indicavam algo mais, algo muito mais antigo. Era como se as pessoas enterradas ali tivessem feito algo que não poderia ser perdoado, algo que os prendeu entre os mundos. De repente, uma sensação de pavor tomou conta de mim. A mulher, a criança, os outros espíritos começaram a se aproximar. Todos estavam agora ao meu redor. Eles estavam tentando me proteger de algo, ou talvez me impedindo de descobrir a verdade. Quando eu finalmente entendi o que estava acontecendo, uma grande revelação me atingiu. Aquilo que eles estavam tentando proteger não era humano. Não era uma alma perdida. O que estava enterrado naquele solo não era um corpo, mas algo mais sombrio. Algo que não poderia ser desenterrado sem consequências. Um mal antigo que agora estava tentando ser libertado, e eu de alguma forma havia despertado. O espírito da mulher apareceu novamente, mas agora ela parecia mais humana. Com os olhos ainda queimados, ela disse: "Agora você é parte deles." Antes que eu pudesse reagir, tudo ao meu redor se apagou. A última coisa que vi foi a sombra do ser sombrio se aproximando. E então... nada. O zelador encontrou minha câmera no dia seguinte, mas eu nunca fui encontrado. A última imagem registrada foi de um ser escuro, em pé ao lado de uma das lápides, sorrindo. Eu já não estava mais lá. Eu agora fazia parte das almas perdidas que habitavam aquele cemitério. Eu era jardineiro de cemitério há alguns anos. Trabalho simples, mas tranquilo. No entanto, naquela manhã, recebi uma tarefa que me faria questionar tudo o que eu sabia. Havia um túmulo antigo no fundo do cemitério, onde a cruz de ferro estava completamente coberta de ferrugem. A pedido de um superior, fui encarregado de restaurá-la. A princípio, parecia uma tarefa simples. Não era o meu trabalho dar atenção a esses túmulos esquecidos, mas em um dia de pouca coisa para fazer, aceitei. O túmulo estava distante dos outros, em uma parte do cemitério pouco visitada. O terreno ao redor estava tomado por mato, como se ninguém se importasse mais com aquele lugar. A cruz estava caída para o lado, totalmente enferrujada e coberta por terra e vegetação. Algo no ar ali me deu uma sensação desconfortável, mas não dei muita atenção a isso. Eu tinha um trabalho a fazer. Enquanto comecei a escavar a terra ao redor da cruz, percebi algo estranho. A terra estava mais dura do que o normal, como se houvesse algo abaixo, algo sólido. Ao continuar, uma parte da terra cedeu e eu vi algo que não esperava. Um compartimento de madeira.
Abri-o com a ajuda de uma pá, e dentro encontrei um velho diário, completamente amarelado pelo tempo. A princípio achei que fosse apenas algo de um velho visitante, mas ao folhear as páginas percebi que se tratava de algo muito mais perturbador. O diário falava de um culto que usava o cemitério para rituais. Mencionava o lugar onde o túmulo estava, referindo-se a ele como o local de guardião. Comecei a ler as anotações mais atentamente, e o que encontrei não foi nada do tipo que eu imaginava. O culto realizava rituais durante a noite. Mas o mais estranho era que os rituais envolviam sacrifícios, e algo que não conseguia entender bem. As páginas estavam rasgadas em algumas partes, mas a ideia de um sacrifício parecia ser central. Nas noites seguintes, quando estava de volta ao meu trabalho, algo começou a acontecer. Eu ouvia sons de arranhões vindo do túmulo. Pensei ser o vento, ou talvez um animal, mas o som era constante, como se algo estivesse tentando sair de baixo, da terra. O que era ainda mais estranho é que eu começava a ver rastros de terra mexida, como se alguém tivesse tentado escavar ali recentemente. Eu tentava ignorar, mas a sensação de estar sendo observado se intensificava. Foi quando decidi investigar mais a fundo o que estava acontecendo. Voltei até o diário e procurei mais informações sobre aquele culto. Em uma das últimas páginas, encontrei um desenho. Era uma figura, um corpo disforme marcado com símbolos estranhos. O mais perturbador foi o fato de que o diário dizia que a cruz foi feita para prender o mal. Eu não sabia o que isso significava, mas sentia que estava me metendo em algo muito maior do que poderia entender. Quando fui até o túmulo para dar uma última olhada, notei que a cruz estava ligeiramente mais solta. Eu não me atrevia a mexer nela, mas algo dentro de mim me dizia que tinha que fazer isso. Quando finalmente a retirei, a terra ao redor se moveu sozinha. O que vi ali não fazia sentido. Uma figura disforme estava deitada no fundo do túmulo, coberta por uma camada de terra e símbolos. A cruz, agora fora de seu lugar, começou a brilhar levemente, mas não era um brilho comum. Era vermelho, como se a própria terra estivesse aquecida. De repente, a figura disforme se ergueu do fundo do túmulo. Eu vi os olhos dela, injetados de sangue, e um sorriso que parecia impossível para um ser humano. O ar ficou pesado, e o som que veio em seguida foi como uma espécie de rosnado. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Eu tentei correr, mas parecia que as minhas pernas não respondiam. Olhei para trás e a figura estava ali, perto de mim. O que mais me assustou foi perceber que, enquanto eu tentava escapar, a terra ao meu redor começava a se mover, como se estivesse me aprisionando. Fui puxado de volta, sentindo uma pressão crescente no peito. Quando finalmente consegui olhar para a cruz, percebi que ela não era apenas um símbolo de um túmulo. Ela era a chave para um mal que estava ali, esperando. Agora, eu sou parte disso. Não consigo explicar como ou porquê, mas estou preso aqui, com a sensação de que nunca sairei. Eu deveria ter deixado aquele túmulo em paz. Eu acordei em um local frio e escuro, envolto em uma escuridão absoluta. Minha respiração estava ofegante, e meu peito parecia apertado, como se algo estivesse me esmagando. Lentamente, uma sensação de pânico tomou conta de mim. O que estava acontecendo? Por que eu estava ali? Tudo parecia irreconhecível. Ao tentar me mover, percebi que estava deitado, imobilizado. Era um caixão. A sensação de claustrofobia tomou conta de mim, e as lembranças começaram a voltar. Um acidente. Um acidente terrível. Fui dado como morto, enterrado. Mas não podia ser. Como? Como eu ainda estava vivo? Os flashes da cerimônia de meu funeral começaram a se misturar com a realidade. Eu me lembrava de estar em uma cama de hospital com rostos familiares ao meu redor. Médicos disseram que eu não tinha sobrevivido. Mas agora, estava preso em um caixão, a terra ainda fresca acima de mim, e minha mente não conseguia processar aquilo. A terra estava ali, sobre mim,
A última coisa que ouvi antes de desmaiar foi o som abafado dos gritos e das pá carregadas de terra caindo. Eu estava enterrado vivo, ou talvez fosse pior. Talvez estivesse em um pesadelo que nunca terminaria. E o mais aterrador, eu não sabia quanto tempo se passou. Eu tentei me mover, bater, gritar, qualquer coisa para chamar a atenção. Mas as paredes do caixão eram impenetráveis, e minha voz parecia não existir no escuro. Eu estava preso, sozinho, e o tempo parecia distorcido. Eu não sabia se havia passado minutos ou horas, talvez até dias. A sensação de estar paralisado no espaço, completamente isolado, me consumia. As sombras dentro do caixão começaram a me envolver, e os sons da terra que se moviam acima de mim começaram a se distorcer. Cada vez mais, ouvi algo sussurrando, algo que eu não conseguia identificar. Como se o cemitério em que fui enterrado tivesse vida própria. Minhas tentativas de escapar se tornavam cada vez mais desesperadas. Eu tentei cavar com as mãos, mas o espaço estava apertado e a terra parecia impossível de mover. A cada segundo que passava, o desespero aumentava. Eu sentia a morte me cercando, a pressão psicológica de saber que não poderia escapar. E, então algo ainda mais estranho aconteceu. Ouvi vozes. Gritavam meu nome, mas não eram vozes humanas. Elas ecoavam no fundo do meu ser, como se viessem de algum lugar além da terra. A sensação de estar sendo observado se intensificou. O caixão parecia ter uma energia própria, como se as sombras ao meu redor estivessem se mexendo e se formando em figuras. Eu não sabia se eram meus delírios ou se havia algo realmente ali. Algo que não pertencia a esse mundo. Mas eu podia. Sentir, eu sabia. Aquele lugar não era apenas um cemitério comum. Foi então que, em meio ao caos e ao desespero, eu percebi algo estranho. Um pequeno buraco no caixão. Um ponto de fuga. Uma possível saída. Com as mãos trêmulas, eu me forcei a alcançar a abertura. Mas quando me aproximei, um arrepio percorreu meu corpo. As sombras ao meu redor começaram a se formar mais claramente, e eu vi espíritos. Espíritos presos no mesmo ciclo, condenados à morte eterna. Eles estavam ali, em torno de mim, como figuras sem rosto, como vultos que pareciam observar minha tentativa de escapar. Eles não podiam me ajudar, mas estavam ali esperando, como se já tivessem passado por aquilo que eu estava enfrentando. O buraco não me levaria para a liberdade, apenas me aproximaria mais deles, mais da dor e do sofrimento. Eu finalmente consegui passar pelo buraco, rasgando minha pele na tentativa de sair do caixão. Mas, ao emergir, percebi que não estava fora. Eu estava em um lugar estranho, em um limbo. O cemitério ao meu redor parecia interminável, uma paisagem distorcida e sombria, onde a vida e a morte se confundiam. Não havia mais separação entre os vivos e os mortos. Eu estava preso entre os dois mundos, incapaz de retornar ou de avançar. As sombras continuavam a se mover ao meu redor, e as vozes que ouvi mais cedo tornaram-se mais claras, mais definidas. Eram os espíritos daqueles que estavam condenados, como eu, a vagar nesse lugar sem fim. Eles me observavam e algo me dizia que meu destino estava selado. Eu não estava livre, eu estava condenado. Eu nunca encontrei a saída. O tempo passou. Ou pelo menos pensei que ele tivesse passado. Eu me tornei parte desse ciclo eterno de sofrimento. As vozes que eu ouvia, os rostos dos outros espíritos, tudo começou a se confundir com minha própria mente. Eu me tornei parte da paisagem, uma presença invisível entre os túmulos esperando que algum dia alguém talvez ocupasse o caixão que eu um dia estivera. Eu não estava mais vivo, mas tampouco estava morto. Eu era agora parte do cemitério, condenado a aguardar, preso entre a vida e a morte para sempre. Eu não sou uma pessoa muito ligada ao misticismo ou a coisas que não posso explicar. Porém, ao voltar ao cemitério da colina, onde meu antigo amor havia sido enterrado, algo inexplicável me tomou. A sensação de que já havia estado ali, em outro tempo, me invadiu de forma quase física, como se cada passo que eu desse naquele solo tivesse sido dado antes, em outra vida.
Decidi ir até o cemitério para prestar uma última homenagem a ele. O lugar, sempre calmo e silencioso, estava ainda mais desolado do que eu me lembrava. As árvores estavam crescidas e as lápides cobertas de musgo pareciam sussurrar histórias antigas. Eu caminhava em direção ao túmulo dele, mas a cada passo a sensação de déjà-vu se tornava mais forte. Eu já tinha estado ali antes. Eu sabia. Mas de onde? De alguma forma, o cemitério parecia me chamar, como se eu tivesse algo a descobrir. Cheguei ao túmulo de meu amor perdido. Ele estava exatamente onde eu lembrava, mas algo estava errado. O túmulo estava em completo abandono. A pedra estava rachada, a inscrição quase apagada. Não parecia com o que eu recordava. Não podia ser. Como isso acontecera? Ele sempre foi cuidado, tratado com respeito. Por que ele estava ali esquecido? Fui tomada por uma sensação estranha, como se o lugar me observasse. Eu não entendia. A tristeza me envolvia, mas não era apenas pela perda dele. Havia algo mais, algo inexplicável. Algo no ar me dizia que este cemitério guardava segredos sobre mim que eu ainda não havia descoberto. Enquanto caminhava, comecei a ter flashes de imagens que não eram minhas, de cenas da minha própria morte. Eu a via de forma vívida, caída, ao lado de um túmulo, sozinha, o rosto pálido e os olhos sem vida. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. As imagens pareciam reais, mas eram impossíveis. Como eu poderia ter visto algo assim? Não havia sentido. Com o coração acelerado, olhei para as lápides ao redor. Cada uma parecia contar uma história própria. Algumas eu reconhecia, outras não. Mas a sensação de familiaridade aumentava, e o estranho sentimento de que já tinha estado ali antes em outra vida me tomava. Foi então que encontrei algo que me fez congelar. Uma lápide, em meio às outras, tinha o meu nome. Minha data de nascimento, não. Mas a data de falecimento era muito antes de eu ter nascido. Eu estava olhando para o meu próprio túmulo. Como isso era possível? Eu estava viva, e ainda assim, ali estava a minha lápide com uma data que não fazia sentido. Eu fiquei paralisada, meu corpo gelado. A realidade parecia se desintegrar ao meu redor. Eu não sabia mais onde estava ou o que estava acontecendo. Comecei a ouvir uma voz suave, mas que parecia vir de dentro de minha cabeça. Você está presa aqui repetindo o ciclo. Então entendi. Eu estava vivendo a mesma vida repetidamente, em um ciclo de reencarnação, presa naquele cemitério, sempre buscando algo, sempre perdida. Tudo o que eu via, todas as visões e sensações faziam parte de algo maior. Eu era uma das almas perdidas, aprisionada em um ciclo que não tinha fim. O cemitério, que antes parecia calmo, agora se tornava um labirinto sem fim. As árvores e lápides se distorciam, mudando de lugar. Eu corria sem direção, procurando uma saída. Mas tudo o que via eram mais túmulos e mais figuras desconhecidas. Era como se o cemitério tivesse vida própria, com o poder de alterar a realidade ao meu redor. Eu via minha própria imagem refletida nas lápides, mas em cada reflexo, eu morria de uma maneira diferente. Em um, eu caía sozinha. Em outro, alguém me empurrava. Eu não entendia, mas sabia que a morte estava se tornando uma rotina, uma condenação eterna. Cada reflexo distorcido de mim mesma me fazia mais frágil, mais perdida. Eu sentia que estava à beira do colapso mental. Finalmente encontrei o verdadeiro túmulo de meu amor. Ele estava ali, debaixo de uma árvore antiga. O nome estava intacto, mas quando me aproximei, algo aconteceu. Vi meu reflexo novamente, mas desta vez, vi a mim mesma morrer de uma forma diferente. O cenário se distorceu, e eu morri em um reflexo de minha própria imagem. O ciclo estava completo. Eu estava presa naquele cemitério, destinada a ser uma vigia eterna. Eu não era mais apenas uma visitante, mas parte do próprio ciclo de reencarnações que o cemitério guardava. E como ele, eu passaria a vigiar os outros que se perdessem aqui sem fim. Aquela noite no cemitério parecia ser como qualquer outra. Eu, como coveiro,
Estava acostumado ao silêncio pesado e à solidão do lugar. As únicas coisas que quebravam o silêncio eram os sons da natureza e o som abafado da pá cortando a terra. Mas naquela noite algo estava diferente, algo que eu não poderia ignorar. Fui chamado para abrir um túmulo, algo rotineiro, mas esse tinha um detalhe curioso. O corpo enterrado ali, segundo informações, era de um criminoso famoso. Ele tinha sido um homem brutal, temido por todos. Quando cheguei ao local, algo no ar me pareceu pesado, mas eu ignorei. Era apenas a ansiedade do trabalho que precisava ser feito. Eu ia abrir o túmulo e concluir minha tarefa. Ao começar a escavar, percebi que algo estava errado. O som que normalmente vinha da terra sendo removida foi substituído por outro som. Um som estranho. Como se lâminas de metal estivessem cortando o ar, suaves, mas insistentes. Foi o tipo de som que você ouve e, mesmo sem querer, sabe que não deveria. Ao finalmente abrir o caixão, minha expectativa era encontrar um corpo, mas o que encontrei foi algo muito mais perturbador. Dentro do caixão havia uma caixa de madeira e nela estavam cravadas facas afiadas. Não eram facas comuns, mas lâminas de aparência antiga, brilhantes e cuidadosamente posicionadas, como se fossem colocadas ali de forma meticulosa. O pior, no entanto, não foi a presença das lâminas. O pior foi o fato de que as lâminas começavam a se mover. Eu vi o metal brilhar sob a luz da lanterna enquanto as lâminas se agitavam ligeiramente, como se alguém as estivesse manipulando de dentro da caixa. Um frio percorreu minha espinha. Aquilo não deveria acontecer. Não era possível. O som das lâminas cortando o ar foi se tornando mais forte e mais constante. Eu tentei ficar calmo, tentando entender o que estava acontecendo. Mas conforme os minutos passavam, o som das lâminas aumentava, e elas pareciam estar se movendo sozinhas, cortando o ar como se houvesse uma força invisível controlando-as. O ar ao redor ficou denso, e a temperatura caiu drasticamente. Eu comecei a sentir uma presença no ar, algo estranho, algo que não conseguia explicar. Uma força invisível estava agindo ali, e eu sabia que não era apenas o vento ou algum truque da minha mente. A situação estava fugindo do controle. A caixa de madeira começou a tremer, e as lâminas giravam agora com uma força assustadora. Elas estavam se mexendo com rapidez, cortando o ar e fazendo um som agudo e penetrante. Eu não sabia o que fazer. Não queria olhar mais, mas não conseguia desviar os olhos. Foi então que, ao tentar afastar as lâminas, algo de muito pior aconteceu. Eu vi algo que nunca poderia ter imaginado. Dentro da caixa, entre as lâminas, estavam corpos. Não eram apenas ossos ou restos. Eram os corpos de homens e mulheres, enterrados vivos, com os olhos arregalados e os rostos distorcidos pela agonia. Eles tinham sido enterrados de forma cruel, como sacrifícios. E as lâminas estavam ali como uma prisão, uma forma de garantir que as almas dos condenados não pudessem descansar. O criminoso que estava enterrado ali não estava sozinho. Ele havia sido enterrado com outros, pessoas que haviam sido usadas como sacrifícios para uma força que eu não podia compreender. Uma força antiga e malévola que ainda estava viva no cemitério. Sem aviso, as lâminas começaram a se mover com uma violência indescritível. Eu tentei correr, mas algo me segurava. Uma pressão no ar que me prendia ali. As lâminas cortaram o ar com uma precisão assustadora, indo em minha direção. Eu tentei me esquivar, mas elas cortaram minha carne, fazendo a dor se espalhar por todo o meu corpo. O chão parecia desmoronar sob meus pés, e os gritos dos condenados começaram a ecoar em minha mente. Eu estava sendo atacado, mas não por uma pessoa. Eu estava sendo atacado por algo muito maior, algo que tinha o poder de manipular as lâminas e tudo ao meu redor. As lâminas, agora possuídas por uma força sobrenatural, se tornaram uma extensão daquelas almas aprisionadas. Quando o dia amanheceu, os outros trabalhadores do cemitério me encontraram ali no túmulo. Mas algo estava muito errado. Meu corpo estava coberto por cortes profundos, como se tivesse sido rasgado por lâminas invisíveis. Não havia sangue no chão, mas as feridas eram visíveis e intensas. Meu espírito agora estava preso naquele lugar.
Eu não era mais um coveiro. Eu havia sido transformado em uma alma condenada, aprisionada entre os túmulos. E como aqueles que haviam sido enterrados ali, agora eu era parte da força que vigiava e torturava os vivos e os mortos. Não sou supersticioso, mas sou fotógrafo. E sempre busquei capturar imagens raras, especialmente em lugares com um ar de mistério. O cemitério local, com suas lápides antigas e o silêncio de séculos, sempre foi o cenário perfeito para minhas fotos. Em uma noite sem lua, decidi ir até lá. Não sabia o que me aguardava, mas sabia que ali havia algo especial para capturar. A noite estava sombria. O cemitério parecia quase vivo com o vento agitando as árvores. Carregava minha câmera, pronto para fotografar o que fosse mais estranho e incomum. O local estava imerso em sombras, e eu me sentia atraído por um canto afastado, onde as lápides estavam cobertas de musgo. Havia algo de intrigante ali. Enquanto caminhava, um som me chamou a atenção. Um corvo alto e claro chamando de algum lugar distante. Olhei ao redor, mas não vi nada. Pensando ser uma coincidência, continuei. Mas quando olhei para minha câmera, percebi algo estranho. Na tela, uma sombra apareceu onde eu não havia visto nada com os olhos. Investigando, fui até o local, mas nada havia lá. Foi quando ouvi o chamado novamente. Enquanto explorava mais a fundo, o corvo apareceu novamente. Agora estava mais perto, empoleirado em um túmulo antigo, seus olhos brilhando com a luz da minha lanterna. Por um instante, senti uma estranha sensação de que a ave me encarava de uma forma que não parecia natural. Era como se o corvo me conhecesse. A sensação de ser observado me incomodava, mas tentei ignorar e continuei tirando fotos, tentando captar algo diferente. Cada vez que olhava para o corvo, ele estava mais perto, sempre observando de longe. Fui tirando fotos de túmulos, mas cada clique trazia algo a mais. Figuras, sombras, formas que não percebia ao vivo. Algo estava ali oculto e minha câmera parecia capturar isso. O corvo começou a seguir meus movimentos, sempre mais perto, sempre mais presente. Cada vez que olhava para ele, a sensação de que estava sendo vigiado aumentava. Ele ia de túmulo em túmulo, com uma postura quase solene, como se estivesse cumprindo uma missão. Seus olhos, sempre fixos em mim, não piscavam. Algo estava errado e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. O vento se intensificava e o corvo emitia um grito agudo, mais intenso que o anterior. Foi quando comecei a me perguntar se o corvo estava de fato me observando ou se ele estava tentando me conduzir a algum lugar. A sensação de que não estava mais sozinho no cemitério aumentava a cada passo que eu dava. Foi quando o corvo se aproximou ainda mais, posando a poucos metros de mim, que percebi algo que não fazia sentido. Seus olhos, que antes eram apenas brilhantes, agora pareciam humanos. Sua postura se erguia, como se fosse algo mais do que uma ave comum. Nesse momento, a realidade pareceu se distorcer. Uma voz baixa, que parecia vir diretamente da minha mente, soou. Eu sou o guardião deste lugar, o vigia das almas perdidas. Você profanou este solo. Então eu entendi. O corvo não era apenas um pássaro. Ele era a reencarnação de um espírito maligno, um antigo vigia do cemitério, e estava ali para vingar os que ousavam perturbar o local sagrado. Num movimento abrupto, o corvo desceu em minha direção, com seus olhos agora completamente humanos. Antes que eu pudesse reagir, senti uma pressão contra meu corpo, me forçando contra uma lápide. A realidade ao meu redor começou a se desfazer. As figuras nas fotos, antes distorcidas, agora se tornavam reais. Cada uma delas parecia me encarar, seus rostos vazios refletindo algo terrível. Eu não conseguia mais distinguir o que era real. O corvo se tornou uma entidade sobrenatural. Ele controlava o ambiente ao meu redor, e eu estava preso em seu jogo. Minhas tentativas de escapar eram inúteis. Ele me pressionava contra a tumba, impedindo qualquer movimento. Quando finalmente consegui me soltar e tentei fugir, percebi algo ainda mais assustador. Meu corpo estava mudando. As penas começaram a surgir em meus braços e minha visão se distorceu.
Antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, eu já não era mais humano. A transformação estava completa. Eu me tornara o corvo. Agora, sou parte do ciclo eterno do cemitério. Aquele que antes me observava, agora sou eu. Vigiando, aguardando os próximos que se atreverão a pisar naquele solo sagrado. O corvo que me olhou com tanto conhecimento agora sou eu, condenado a ser um guardião para sempre. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.